Hola quinto año, ¿cómo están? Espero que estejam todos muito bem. A tia está com muita saudade de vocês, mas por enquanto nosso conteúdo vai ser por aqui. Olha só o conteúdo que eu trouxe hoje. É um conteúdo muito importante, que vocês me perguntavam muito quando iam escrever diálogos, textos, e é um conteúdo que te ajuda a discernir algumas coisas. Olha só, se chama las conjunciones, traduzindo para o português são as conjunções. Existem várias formas de conjunciones, pero hoy vamos estudar duas formas, las copulativas e las disyuntivas. ¿Qué son las copulativas? Las que expresan unión. Unión, por ejemplo, puerta y, que significa ventana, porta e janela. Eu estou unindo duas palavras através de uma conjunção, ok? E las disyuntivas, que significam opção ou eleição, que é quando eu quero ou uma coisa ou outra coisa. Olha só, e elas são representadas por a letra O, que significa ou. Mas eu tenho duas regrinhas especiais e elas são muito simples. Quando a palavra seguinte, a palavra que vem depois da minha conjunção, começa com I ou HI, você não pode utilizar o I, porque ele já tem o som, a letra I e E já tem o som de I. Então, eu não posso utilizar ela. Eu vou utilizar no lugar dela a letra E. Olha só o exemplo que eu coloquei aqui. Padre e hijo. Se tivesse com essa regra aqui, ficaria assim, ó. Padre e hijo. Eu não saberia diferenciar qual I que eu estou falando. Padre e hijo seria uma coisa só. Entendem por que eu preciso de duas letrinhas adicionais para ajudar na interpretação do texto? Olha só, Manuel e Irene. Se eu não soubesse dessa regra, eu utilizaria Manuel e Irene. Ficariam muitos is. E no espanhol, na gramática de língua espanhola, não pode ter algumas vogais que se chocam, ou pelo menos no som. Por isso fica padre e hijo e Manuel e Irene, certo? Então, simplesmente, quando a palavra seguinte começar com I ou HI, você vai utilizar E. Quando nós estamos falando de união. Quando eu quero unir duas palavras. Agora, quando a palabrita começa com O ou HO, você utiliza U. Para mudar o som e para que você possa diferenciar. Olha só. Boca, ojo. Boca ou olho. O U e o E significam a mesma coisa que os seus colegas. Eles só são usados em diferentes situações. Olha só. Cabeça, ombro. Ombro começou com HO. Por quê? Tem alunos que perguntam, por que considera o HI e o HO? Porque nesse caso, no caso da língua espanhola, o H ele não tem som de nada. Ele nunca vai ter som. Ele é diferente do inglês. Certo? Então, você só vai utilizar E e U quando se tem essas letrinhas aqui no início da palavra. Ok? No material de vocês, na atividade, tem vários tipos. Tem uma questão que eu coloquei, somente união, que expressam somente a união de duas palavras. Você vai usar ou I ou E. Fácil, né? No outro, tem somente opção ou eleição. Você só vai usar O ou U, dependendo aqui da regra, certo? Já a última questão eu coloquei misturado para que na interpretação do texto você consiga entender se é união do que eu estou falando ou se é opção ou eleição, ok? Então, hasta luego.